Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro desse mês, né, Saúde, de João Nunes Maia e pelo Espírito Miramês. Então, a última palestra que eu fiz, quer dizer, não é nem palestra, é uma reflexão, né, que eu conduzo a reflexão para nós refletirmos juntos. Foi sobre o tema não agastar-se. Então, um tema muito interessante, e agora nós vamos falar em não reclamar. Então, por que eu trouxe o não agastar-se? Porque está, assim, diretamente ligado a não reclamar. Porque quando, às vezes, a gente reclama muito, o desgaste vem, o aborrecimento vem, não é? Vem aborrecer tanto a quem reclama, quanto ao reclamado também traz esse agastamento. Então, a reflexão anterior foi justamente para nós trabalharmos o nosso interior, para justamente não nos aborrecermos com facilidade por qualquer coisa, e agora a Miramês nos traz a reflexão de não reclamar, né? Então, às vezes, a gente até muitas vezes nós falamos que não devemos reclamar, porque quem reclama, clama duas vezes. Então, a reclamação negativa é ruim. E ele nos traz uma outra vertente, né, que não é só o reclamar, resmungar, mas sim a maneira como nós vamos nos dirigir e vamos solicitar alguma coisa a alguém. Então, ele nos diz que pedir com exigência é agressividade. E, logicamente, sendo agressividade, não condiz com as boas maneiras. Então, nós usarmos um por favor, nós podemos pedir, né, a qualquer pessoa algo ou alguma coisa, mas vai depender da maneira como nós vamos nos dirigir. Então, até um simples, por exemplo, no trabalho, eu muitas vezes solicito às meninas da secretaria que coloque uma folha de papel na máquina para eu tirar cópias, fazer cópias, né, que a sala não fica no mesmo local. Então, eu poderia simplesmente dizer assim, bota aí uma folha de papel. Mas como é que será que a pessoa vai receber isso aí? Né? Mas no momento que eu digo assim, por favor, eu pego o telefone e digo, por favor, você me faz o favor de botar uma folha de papel. Aí já muda o tom, né? Já muda o objetivo da coisa. Quem recebe
recebe de uma maneira melhor. Então, é o que o Miramês nos fala aqui inicialmente, que é pedir com exigência e agressividade. Por quê? Porque quem pede, quem solicita, às vezes com exigência, usando de maneira agressiva, faz com que o solicitado se sinta denegrido, ofendido, né? Como ele fala que quem pede, ele fala em detratar. Detratar é denegrir. Então, ele faz com que a pessoa se sinta humilhado, se sinta mal. Então, é a maneira de como a gente vai se dirigir ao outro, tem que ser uma maneira mais amorosa, mais educada, né? Uma maneira mais elegante de tratar o nosso semelhante. Ele nos diz o seguinte: a vida sabe repartir para cada criatura o que mais ela necessita. Então, a própria vida, ela sabe repartir de acordo com a nossa necessidade. Não é aquilo que a gente merece, mas sim o que a gente necessita ter para podermos progredir. O clima de amor e de caridade começa a se desfazer quando há protesto. Então, quando existe um protesto, seja ele de que maneira for, ou de um lado ou do outro, esse clima de amor se desfaz. O clima de amor vai embora. Por quê? Porque houve um protesto e não houve amorosidade, não houve compreensão. Então, ele nos traz que acompanhar o Cristo é carregar um lenho pesado no calvário da vida. Isso é para o determinado que somente visualiza nos seus caminhos, o amor. Então, quando nós visualizamos o amor, nós vamos carregar, como Jesus disse, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e venha, né? Então, carregar o lenho pesado, como Jesus carregou, é para como Miramês nos fala, é para os determinados. Ou seja, quando nós visualizamos o amor sendo um objetivo maior na nossa vida. É claro que nós, estando na carne, estando encarnado, nós vamos nos deparar com muitas dificuldades, né? Com muitos problemas, com muitas insatisfações, com muitos aborrecimentos. E, às vezes, isso embota as nossas virtudes. Aquele tesouro maravilhoso interno que nós temos em nós, no nosso ser, às vezes fica um pouco embaçado, mas nós precisamos ficar, limpando o tempo todo para que o nosso tesouro possa brilhar, as nossas virtudes possam brilhar. Não deveis detrair, denegrir, depreciar a ninguém, por não ser satisfeito o vosso pedido ou a vossa vaidade. Porque muitas vezes nós agredimos, denegrimos os nossos semelhantes, não só por uma solicitação simples, mas ser atendido por nossa vaidade, por ser imediato. E aí ele diz que nós temos que aprender a esperar. Esperar para poder galgar um caminho mais feliz, um caminho de paz. Porque se nós não soubermos esperar, nós vamos criar contendas, nós vamos criar desamor, nós vamos criar animosidade, né? Porque vamos fazer a exigência agressivamente. Porque a bondade de Deus é assim imensa, né? Ele nos traz que a bondade de Deus é imensa. Ele nunca esquece nenhum filho, nem nada da sua criação.
alimenta todas as leis com o vigor de sua própria vida e facilita a sabedoria e a compreensão para todos os espíritos saídos de suas mãos santificadas. A nossa existência é uma escola. Na verdade, nossa vida, nossa existência é uma escola. E nós temos muitos aprendizados. Então, a cada existência que passamos, esse aprendizado vai servir como uma colaboração para existências anteriores. Então, tudo que nós aprendemos anteriormente vai ser acrescido que aprendemos nessa encarnação, nessa existência. Então, nós vamos acumulando. Então, nós temos que fazer sempre o melhor, aprendermos a fazer sempre o melhor para podermos acumular também sempre o melhor. E aí Miramês nos traz: a verdadeira saúde do espírito se consolida no cumprimento dos deveres ante a paternidade suprema, que nunca se esquece do que precisamos nos moldes da fraternidade e ainda nos dá condições para fazermos a nossa parte, a qual representa a maior parcela no grande campo do aprendizado. Então, Deus é maravilhoso, é bondoso, é caridoso, é misericordioso, nos dá tudo o que a gente precisa. Mas é como ele diz que dá, ele não dá o peixe, ele dá a vara para que nós pesquemos. Então, a maior parte nós temos que fazer. Então, o que é o nosso fazer? O nosso esforço para trilharmos na lei de Deus, na lei do Cristo, nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, nos ensinamentos de amor, né, na prática do amor. Porque a exigência é uma função muito, mas muito perigosa. Pode trazer malefícios tanto para uma parte quanto para outra. Então, a exigência não é algo assim simples. Então, nós temos que prestar bem atenção para nós não nos tornarmos pessoas extremamente exigentes. Podemos solicitar, podemos pedir, mas com amor, sempre com amorosidade. E a espiritualidade nos alerta para o seguinte: olha o que o Miramês nos traz. Estamos ao lado dos que acham que devem reclamar os seus direitos. Todos nós temos direitos de reclamar os nossos direitos. Não temos? Temos. Mas não concordamos com as vias que os homens costumam trilhar, a violência e a agressividade. Só pioram a situação, provocando inimizades que crescem de geração para geração e nunca satisfaz nem os reclamantes, nem aos reclamados. Então, a espiritualidade entende que nós podemos reclamar, solicitar os nossos direitos, mas com amorosidade e não com agressividade, porque a agressividade só vai gerar agressividade e, logicamente, vai gerar um clima de briga, de ódio, de rancor, que isso aí afasta, distancia de Deus e do Cristo, distancia de todos os ensinamentos que devemos trilhar, que devemos estar pautados com a orientação do Evangelho do Cristo, né? E ele nos fala que quando nós agimos dessa forma, vamos pagar o preço pela nossa ignorância, por não persistirmos em trilhar esse caminho. Porque a plataforma celestial, a plataforma divina, é uma plataforma que vem para nos instruir, para nos orientar, para nos botar no caminho do bem, baseado no Evangelho do Cristo.
Mas, ao mesmo tempo, ele diz que no Evangelho do Cristo também não exige que sejamos anjos, mas que nós trilhemos nesse caminho do bem com persistência, para algum dia nós chegarmos a esse patamar de anjo, alcançarmos patamares mais elevados diante da nossa evolução espiritual. Então, o grande objetivo da nossa reencarnação é justamente a evolução espiritual. Então, não viemos aqui a passeio, né? Não viemos aqui tirar férias, mas Deus nos dá essa oportunidade de reencarnarmos para que possamos ter oportunidade de crescer espiritualmente. O crescimento material é uma consequência do nosso crescimento espiritual. Então, não viemos aqui somente para galgar materialidade, muito pelo contrário. Vamos galgar a espiritualidade para que possamos chegar a galgar a materialidade necessária para nós sobrevivermos. Não precisamos ficar angariando, amealhando mais do que necessitamos, não é isso? Mas, sim, nós temos que acumular virtudes, acumular crescimento espiritual, porque essa é a grande bagagem que nós vamos levar. Nós vamos levar para a próxima encarnação, como ele nos diz aqui anteriormente, que a cada aprendizado, a cada reencarnação, a cada existência, é um novo aprendizado que vai complementar ao aprendizado anterior. Então, nós temos que seguir esse... E aí ele nos diz aqui, reencarnar é ingressar nas sendas do aprendizado maior. Então, o aprendizado maior é justamente o aprendizado do crescimento espiritual. Os espíritos superiores nos assistem constantemente para que tenhamos mais aproveitamento, e esse intercâmbio dos dois mundos é um fato que não depende, de certa forma, dos homens, mas da vontade de Deus. A reflexão que ele nos traz: aprimoremos essa realidade para sentirmos a vida na sua extensão divina. E nesse transe encontraremos doações de todos os tipos sem que reclamemos a presença da bondade e do amor dos que cercam vindos de esferas elevadas. Muitas vezes nós também, ele falou aqui da agressividade do reclamante e do reclamado, mas muitas vezes nós, humanos, ainda na carne, com nossas deficiências, com nossos equívocos, nós reclamamos da divindade. Não é isso? Nós, às vezes, exigimos da divindade. Mas a divindade sabe muito bem o que é que nós precisamos, qual é a nossa necessidade. E aí ele nos traz o seguinte: jamais devemos reclamar de grande parte do que pretendemos, por não haver chegado a hora ainda de as recebermos. A vida nunca negou, nem negará a quem merece na urgência de suas necessidades. Então, não é o merecimento, mas o merecimento a depender da necessidade. Então, não é só a gente colocar, se eu merecer, não. Tem que ter o merecimento, mas o merecimento com a urgência da necessidade. Então, qual é a urgência da necessidade? Então, a vida vai trazer para você. A vida não vai lhe negar, nunca. Deus não vai lhe negar nunca a bondade, o carinho, o amor, mas daquilo que você necessita. Então, às vezes, nós exigimos
até em excesso de Deus. Pela sua amorosidade, pela sua benevolência, pelo seu carinho conosco, a gente acha que deve receber, mas nós temos que nos esforçar para retribuir essa amorosidade de Deus, sendo cordatos, sendo pacientes, sabendo esperar a hora certa para que a vida nos traga aquilo que necessitamos mais. E ele conclui com essa reflexão. Conscientizemo-nos, pois, de que Deus é Pai de justiça e esplendente de amor a todos os seus filhos. Então, que essa amorosidade que Deus nos dedica, esse amor grandioso que Ele nos oferece a todo instante, todo momento, nós possamos nos conscientizar que somos amados, né, que somos protegidos, e nos esforcemos para que possamos retribuir um pouco dessa amorosidade, tendo amorosidade com os nossos semelhantes, com os nossos fraternos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja, que nos dê muita paz e muita luz, e gratidão a todos. Nós vamos agora para o nosso atendimento espiritual. Nós vamos nos sentar comodamente, vamos manter nossa coluna ereta, fazendo exercício da respiração, respirando suavemente, sentindo o ar entrar e sair das narinas. Vamos fechando os nossos olhos, porque no momento que fechamos os olhos, nós nos distanciamos das distrações, e aí nós nos concentramos mais para que possamos elevar nosso pensamento ao alto, nos envolver nesse clima de amorosidade, de entendimento, e solicitar as bênçãos do Pai, do nosso Mestre querido, da nossa Mãe amada, Maria, para que seja permitido a todos nós recebermos as bênçãos do alto, através dos nossos amigos benevolentes, atendentes fraternos, que nos envolva com seus fluidos positivos, os seus fluidos de amor, que possamos ser beneficiados em todos os nossos pontos de energia, que possamos ter os nossos pontos de energia, os nossos chakras, envolvidos em energias salutares, para que possamos obter saúde física, mental, espiritual, emocional. E nesse momento possamos receber todos os fluidos positivos derramados por nossos amigos e parceiros, atendentes fraternos, protegidos também por nosso bom anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Que recebamos essa luz divina descendo sobre todos nós, sobre o nosso coronário, envolvendo num fecho de luz azul-violeta, envolvendo todo o nosso corpo físico, espiritual, mental, emocional, trazendo equilíbrio, trazendo harmonia, dissipando todos os desentendimentos,
dissipando todas as mágoas, todas as preocupações, nos tornando leves. Sintamos a leveza dessas bênçãos divinas. Fiquemos um pouco em silêncio. Sentindo esses fluidos benéficos. E energizados, vamos distribuir energia para todos os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para todos aqueles que necessitam da luz divina. E assim, sentindo essa energia positiva nos envolver, vamos voltando de maneira suave, respirando, abrindo nossos olhos suavemente e possamos agradecer. Agradecer a benevolência dos atendentes fraternos, dos irmãos amigos, agradecendo ao nosso Mestre, à nossa Mãe amada, principalmente ao nosso Pai, que nos proporcionou esse momento de tanta paz e tanta luz. Que assim seja. Vamos falar o nosso mantra nessa energia positiva, nessa energia de paz e de luz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos dê dias de paz e de luz sempre, 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 sempre. Gratidão a todos.